O ES News Especial está começando e traz em destaque: lista de espécies ameaçadas de extinção será atualizada no Espírito Santo. ArcelorMittal Tubarão implanta tecnologia para reduzir a poluição na Grande Vitória. Jovem que foi vítima de racismo durante o carnaval relata a situação constrangedora pela qual passou. Grupo de voluntários leva alegria a crianças internadas em hospitais da Grande Vitória. E aqui no estúdio tem uma entrevista com o ex-prefeito de Vitória e ex-deputado federal Luiz Paulo Veloso Lucas. O ES News Especial já está no ar. Espécies como o macaco barbado e o sagui da cara branca foram quase totalmente dizimadas no Espírito Santo após o surto da febre amarela no ano passado. Um ano antes, a tragédia da Samarco matou milhares de peixes no Rio Doce e no Mar de Regência. Espécies de orquídeas e bromélias também correm o sério risco de desaparecerem das matas capixabas. Para atualizar essas informações, o Instituto Estadual de Meio Ambiente, em parceria com o Instituto Nacional da Mata Atlântica, está fazendo uma atualização da lista de espécies que estão ameaçadas de extinção no estado. Quando a gente fala em atualizar, é trazer para o dia de hoje o conhecimento do dia de hoje. O que acontece com as listas que são publicadas em governo ou mesmo em livros é que elas ficam estanques naquela data do passado. Então hoje a nossa lista é de 2005, o livro foi publicado já em 2007, 2 anos depois. Então muitas informações de 2005 até hoje, nesses 13 anos, surgiram e que são exatamente essas plantas ou bichos novos recém-descritos, né? Eles são apenas um pedaço disso da atualização. A atualização leva em consideração outras coisas, que são as novas ameaças. O Espírito Santo possui uma das maiores biodiversidades do planeta. É o estado brasileiro onde mais se descobre novas espécies da flora por hectare. E com a atualização da lista de espécies ameaçadas, será possível traçar estratégias que promovam a conservação ambiental. O Espírito Santo é o filé mignon da Mata Atlântica mesmo. É o espaço da Mata Atlântica menos descoberto até hoje. Então as descobertas estão acontecendo agora. O Espírito Santo é o segundo estado do país a realizar a atualização da lista de espécies que estão ameaçadas de extinção. A partir desse banco de dados, aí não só o poder público, mas também a sociedade civil, através de ONGs ambientalistas, vão poder promover ações de conscientização, de educação ambiental, principalmente com o papel da imprensa muito importante de conscientização, e aí não só da população enquanto sociedade civil, mas também do setor produtivo, para que a gente possa tomar medidas para a reversão, para que numa próxima atualização nós tenhamos aí a felicidade de termos a retirada de espécies dessa lista. Atualmente, são 753 espécies de plantas e 208 espécies de animais que estão ameaçados no Espírito Santo. É muito importante para a sociedade civil e para os entes do poder público que os estados tenham essas listas para que a gente tenha uma clareza do esforço que temos que fazer em prol da preservação e da recuperação tanto da fauna e da flora. A ArcelorMittal Tubarão inaugurou na última semana o Gas Cleaning Bag Filter, um novo esforço da companhia para reduzir o lançamento de material particulado pela chaminé da sinterização. Essa área ela foi selecionada por gerar maior impacto. Então ela trouxe uma vantagem imediata de alto impacto. Então ela é impactante positivamente. Então o que a sociedade vai ter de resultado é um resultado positivo. Segundo a Arcelor, a tecnologia que foi instalada desde dezembro do ano passado reduziu completamente a pluma da chaminé da sinterização. Uma mudança que não fica apenas no visual, pois representa menos 18% das emissões da empresa. A estrutura ocupa uma área de mais de 32 mil metros quadrados e conta com 8.192 mangas como esta, só que com 8 metros de altura e 16 centímetros de diâmetro, que funcionam como um filtro e retém as partículas do gás antes do lançamento pela chaminé.
discutimos com os detentores, os fabricantes, os detentores dessa tecnologia, e chegamos à conclusão de que essa que a gente está instalando é aquela que melhor se adapta à situação específica nossa. Essa tecnologia é recomendada, né, pelo Best Technologies Available, BTA da Europa. O equipamento atende a uma exigência dos órgãos ambientais para reduzir a poluição. Essa exigência foi colocada no condicionante de uma licença de 2008 da ArcelorMittal. A partir disso, muito diálogo foi feito, visitas internacionais foram feitas, estudos de engenharia foram desenvolvidos, até que se chegou a essa solução como sendo a ideal para o processo aqui. E a partir dela, a empresa teve que contratar. Então, aí veio um processo de contratação e a implantação, finalmente nós estamos encerrando ele hoje e fazendo essa entrega para a sociedade da Grande Vitória. Mas ainda tem muito por fazer. Nós não vencemos. Vencer a poeira da Grande Vitória é ação em cima de ação. É o desafio é desenvolvimento sustentável. Nós precisamos do emprego, nós precisamos dos impostos, nós precisamos do impacto econômico das plantas industriais, nós precisamos fazer isso sem destruir a qualidade de vida, fazer isso de maneira sustentável. Esse é o desafio. É possível, eu repito sempre, é possível com engenho, arte, com ciência, né? Sem chutômetro, sem gogó, sem negócio de bravata, porque chutômetro, gogó e bravata não resolve nada nem aqui no Espírito Santo, nem em parte alguma do país ou do planeta. Muito bem, agora aqui nos estúdios do ES News Especial, a gente continua falando sobre política. Nosso convidado hoje para conversar um pouco com a gente é um grande entendedor de política também, né? Já foi prefeito de Vitória por 2 mandatos, também foi deputado federal, é um grande amante do carnaval, também é escritor, professor da PUC do Rio. Nós estamos falando de Luiz Paulo Veloso. Luiz Paulo, muito bem-vindo ao ES News Especial. Eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui conversando com você de novo. Prazer é nosso, Luiz Paulo. Olha, abri a nossa conversa falando um pouco assim das suas, vamos dizer assim, suas façanhas, né, como um amante do carnaval, escritor, mas enfim, teve uma atuação importante também na política, quando a gente fala da política de Vitória, da nossa capital, no estado, mas também lá em Brasília, né? Participou. A gente vai começar um pouquinho o nosso papo falando um pouquinho lá atrás, ainda no governo Collor, não foi? Você teve uma importante atuação lá. Na verdade, Fabiano, a minha carreira profissional no BNDES foi por 37 anos, né? Nos anos 80, eu chefiei o departamento de planejamento do BNDES, era o governo Sarney, né? Primeiro governo civil, depois do fim do regime militar. Nesse período, o período da Constituinte, né, o BNDES teve um papel decisivo nas novas ideias que estavam chegando com a globalização, com a abertura da economia, com privatização. Tudo isso nasceu muito pelas mãos dos técnicos do BNDES, principalmente da área de planejamento. Eu fiz parte dessa, e por causa disso, eu acabei indo integrar a equipe do governo federal no período do Collor como diretor de Indústria e Comércio. Fui 2 anos, então todo o processo de abertura da economia, do fim da lei de reserva de mercado da informática, eu participei de tudo isso, da criação do Mercosul. Então foram 2 anos de grandes modificações que aconteceram na economia brasileira, né, e que sobreviveram ao próprio processo de impeachment, os escândalos do governo Collor. Foram coisas que permaneceram, né? Depois eu voltei para o Espírito Santo, já estava 20 anos fora, voltei para cá em 92 e fui secretário de Planejamento do Estado, de Agricultura, e me animei a disputar a eleição em 94, quando Fernando Henrique, liderando o Plano Real. Foi um grande momento de esperança que nós tivemos no Brasil. E aí eu disputei a eleição para deputado, fiquei como suplente e aí fui trabalhar no Ministério da Fazenda com o Malan, com o Pedro Parente. Trabalhei no Plano Real, eu fui secretário de Acompanhamento Econômico, eu fui o último xerife dos preços no Brasil, o secretário de Acompanhamento Econômico. Você não lembra, porque você era muito novo, mas os mais antigos de cabelo branco vão lembrar que o Brasil, os preços eram controlados pelo governo. Tinha uma tabela da Sunab, quando o preço subia de alguma coisa, reclamava com o governo.
E o Plano Real fez a transição para um ambiente de preços livres e estáveis, né? O Brasil só conhecia congelamento de preços e inflação, e hiperinflação. Então foi um momento também muito importante da vida brasileira, né? Que eu também participei. Depois disso eu voltei para o Espírito Santo, né, para disputar a Prefeitura de Vitória. Aí já disputando, né, a Prefeitura de Vitória. Exatamente. Na sucessão, Paulo Arthur foi eleito prefeito em 92. Na época não tinha reeleição e havia uma vontade muito grande de que aquela geração continuasse, que aquele grupo político que estava renovando a política capixaba naquele momento continuasse na prefeitura. Eu tinha 39 anos, disputei a prefeitura, ganhei, depois fui reeleito em 2000, né? E depois fui deputado federal em 2006 a 2010. Nesse período já liderando uma oposição lá ao governo do PT, lá em Brasília. Eu digo sempre o seguinte, ser contra o PT hoje é fácil pra caramba. Né? Difícil era quando a economia estava bombando, né? Quando os acordos com as grandes empreiteiras estavam fazendo a alegria, né? De muita gente, né? Dos políticos também. Em 2010 eu disputei o governo. Eu brincava na época que eu tinha declarado guerra aos Estados Unidos, porque eu era contra todo mundo. Palanque, Lula, Dilma, Paulo Arthur, Casagrande, Ricardo Ferraz, todo mundo lá com a mão suja de petróleo do pré-sal, e eu no palanque do Serra, né, em 2010. O Serra ganhou a eleição para presidente aqui no estado, mas eu perdi para o Casagrande de goleada. Mas tenho muito orgulho de ter conseguido fazer aqui uma resistência à frente política que se montou para eleger Dilma em 2010. Então, ali eu já tinha convicção de que os erros de política econômica eram muito grandes e iam destruir o Brasil. Eu fiz um livro sobre petróleo e as reformas e a contra-reforma feita no governo do PT, que é o principal erro de política econômica da história republicana, né? E que em 2010 estava acontecendo e as pessoas achando que nós tínhamos descoberto um bilhete premiado e a desorganização fiscal dando seus primeiros passos, o BNDES também indo por um caminho terrível de emprestar dinheiro com o subsídio pago pelo Tesouro, enfim. Agora, Luiz Paulo, quando você fala desse momento, dessa disputa eleitoral de 2010, né, para o governo do Estado, que você disputou e contra tudo e todos, né, Luiz, existia uma união política, né, em torno do Paulo Artung apoiando mesmo Renato Casagrande como candidato ao governo do Estado, e todas as forças políticas pareciam convergir nesse sentido, não é isso? Mesmo quem estava apoiando o Serra aqui, o PPS e o PFL, na época, na verdade, não faziam muita força. O nosso projeto regional foi um projeto que, para ficar de pé, foi muito difícil, né? O projeto aqui era ter candidatura única, né? Então, foi realmente um movimento de resistência. Max Filho estava no PTB na época, e eu devo muito também, tenho que mencionar, Rita Camata. Rita Camata foi a minha candidata ao Senado em 2010, ela se filiou ao PSDB, saiu do PMDB. Nunca é demais lembrar que a Rita foi minha adversária na Prefeitura de Vitória em 96. Mas ela foi candidata a vice-presidente da República em 2002 com Serra, né? E depois, em 2010, ela prestou um serviço extraordinário, né, às forças da democracia, se filiando ao PSDB e nos ajudando a essa resistência ao rolo compressor que se montou para eleger Dilma do outro lado. Tá certo, Luiz Paulo. Olha, eu vou pedir para o senhor aguardar um pouquinho, a gente vai por um rápido intervalo. Na volta vamos continuar conversando mais um pouco sobre a política nacional, a política também aqui do Espírito Santo. É bem rápido, a gente volta já já com o ES News Especial. A seguir no ES News Especial, grupo de voluntários leva alegria a crianças internadas em hospitais da Grande Vitória.
O ES News Especial volta já. Nós estamos de volta com o ES News Especial, hoje recebendo o Luiz Paulo Veloso Lucas, ex-prefeito de Vitória, ex-deputado federal. A gente citava aqui na nossa conversa do bloco anterior, né, Luiz Paulo, a sua participação, inclusive lá no governo federal, ainda no governo Collor, enfim, um momento de transformação mesmo da política no país, a política econômica em especial. E aí falamos um pouco também, já trazendo no final do bloco, para a eleição de governo do Estado de 2010, porque o senhor foi candidato e lutou contra uma força política muito forte, né? Um conjunto político muito forte, que foi a união aí de Renato Casagrande, Paulo Atung, enfim, muitos outros partidos, mas que logo depois também se desmembrou, na verdade. É verdade. A gente recebeu há pouco tempo o ex-governador Renato Casagrande aqui no programa, e ele contava um pouco também sobre essa separação que teve logo após o início do seu governo. Depois isso veio se desagregando, né? Essa frente liderada pelo PT, né, a partir principalmente da eleição da Dilma em 2010, tinha muito a ver com a política econômica que eles fizeram, com a irresponsabilidade de usar o BNDES, de usar o setor elétrico, de usar a Petrobras. Eles conseguiram trazer realmente, como diria um filósofo aí, gregos, troianos e capixabas, né? e baianos, né? Então, foi um momento de euforia, né? De euforia e se cometeram muitos erros, né? No Brasil e aqui também, né? Obras faraônicas, coisas, compromissos aqui em Vitória, metrô de superfície que nunca saiu do papel e por aí, e um monte de outras coisas, né? Agora, Luiz Paulo, logo após o término do mandato do Renato Casagrande, que perdeu a eleição logo depois para Paulo Atung, o senhor chegou a participar do governo Paulo Atung como presidente do Bandes, não é isso? Do Ficou um Bandes. tempo no Bandes. Foi uma decisão da Nacional do PSDB, a aliança com o PMDB aqui, com o Paulo Atung. Ele apoiou o nosso candidato, que era o senador Aécio Neves, né, e o César Conago virou o vice dele, então nós o apoiamos, nós fomos para essa aliança e o apoiamos, ele ganhou a eleição e me convidou para ir para o Bandes, era a minha vontade, porque eu estava encerrando a minha carreira no BNDES, o Sistema de Bancos de Desenvolvimento, foi a minha grande escola, né, meu primeiro e único emprego foi o BNDES, e eu sou devo tudo que eu sou, que eu aprendi ao BNDES. Eu sou benedense realmente que visto a camisa e acredito no sistema de bancos de desenvolvimento. Eles estão muito mal hoje em dia, precisava de uma faxina de grandes proporções. Foi muito maltratado no período do governo do PT, né? Houve uma hipertrofia doentia do BNDES, operações desastradas, o desastre do setor de petróleo arrebentou com o BNDES, as operações de participação acionária com os campeões nacionais, a história da JBS, também fez muito mal ao BNDES. Vários escândalos aí, né? Eu não estou falando nem de escândalo e de corrupção, porque isso é um problema da justiça, ela é que vai descobrir. Então, mesmo que não houvesse escândalo nem corrupção nenhuma, tratava-se de erros de estratégia, erros de política econômica, que deram prejuízos imensos a várias gerações de brasileiros, né? Então, infelizmente, nós vamos ter que entrar agora num processo de reconstruir essas coisas todas, essas instituições e, principalmente, reconquistar a confiança e a credibilidade. O pior dos legados da era dos governos do PT é a destruição da esperança, da confiança, da credibilidade das instituições públicas, né? Para começar da política, dos partidos, do processo eleitoral, mas também o Estado brasileiro, né? Até os funcionários públicos, né? Quase que
pedindo desculpa por serem funcionários públicos, porque a máquina pública, ela, quando serve para alguma coisa, atrapalha a vida do cidadão, né? Então ela é vista como um atrapalho, ela é vista como um veículo, né, de coisas ruins, de coisas erradas, né, de coisas mal feitas, de coisas caras demais, né? Não é a primeira vez que a gente sente isso no Brasil, né? No final do governo Sarney, antes da eleição do Collor, em 89, o clima era muito parecido, né? Tanto que nenhum candidato defendia o governo Sarney. A situação de hoje é muito parecida com 1989. Entendi. Agora, Luiz Paulo, quando o senhor deixa, o governo deixa a presidência do Bandes, do governo do Estado, já com uma intenção de ser um pré-candidato a disputar a Prefeitura de Vitória, isso em 2016, né? É verdade. Só que logo depois o senhor desiste porque percebe uma visão diferente do governo em relação à candidatura, é isso? Pois é, nós estávamos dentro de uma aliança, né, que governava o Estado. Eu via que a Prefeitura de Vitória tinha um papel muito importante, principalmente na implantação da região metropolitana. Na verdade, Vitória, Vila Velha, só uma cidade só, tem vários problemas e políticas públicas que não funcionam em municípios separadamente e não podem ser feitas pelo governo do Estado. Segurança pública, transporte coletivo, saneamento, por exemplo, são 3 políticas públicas que não funcionam se não tivesse prefeitura junto com o Estado, né? E essa visão, eu queria disputar a Prefeitura de Vitória com essa visão, né? Mas o governo teve uma outra interpretação, né? Pensava mais numa renovação de nomes, aproveitar pessoas que eram celebridades para lançar na política, e eu entendi naquele momento que eu tinha que fazer uma opção. E a minha opção foi apoiar a reeleição de Luciano Rezende, apostar que ele pudesse fazer um segundo mandato melhor que o primeiro, né? E principalmente não compactuar com essa pseudo-renovação da política. Pegar um sujeito, né? Não tem preconceito com nenhuma profissão, né? Mas vender como se fosse renovação, a utilização de uma celebridade televisiva, por exemplo, eu acho que faz mal ao processo de renovação da política de verdade, né? A política tem que renovar, mas renovar fazendo na política, né? Eu vejo, por exemplo, eu acho que o Sérgio Majeski, do PSDB, eu acho que ele até vai sair, mas não sei se vai ou não, gostaria que não saísse, porque é a coisa mais renovadora que a gente tem aqui. Ele liderou, inclusive, um processo de oposição bem esclarecedora em relação ao governo do Estado, né? Independente das posições dele, a maneira dele fazer política. Ele, sendo professor, ele não se afastou da sala de aula para disputar a eleição, não pagou um cabo eleitoral, não sujou a cidade com panfleto, não distribuiu santinho, foi só fazendo a comunicação através das redes sociais, ganhou a eleição e não usa todos os cargos que podia nomear 20 assessores, nomeou só 10, escolheu esses 10 através de uma empresa de recursos humanos. Inovou esse formato, né? Então Realmente. você pode concordar ou não concordar com as opiniões do Majeski, mas ele tem força moral. Por que ele tem força moral? Porque ele não pode ser, ele não é cooptado com cargo, com verba. É isso que a política precisa. Ela precisa ser vista pelas pessoas como sendo uma coisa que cuida do interesse público. E não é lobby. E não é para arrumar quebra-galho, para arrumar emprego para A, B, C ou D. O empreguismo, o clientelismo destrói a credibilidade da política, né? Então, as pessoas precisam aprender a disputar e ganhar a eleição convencendo as pessoas e não pagando, não contratando cabo eleitoral, né? Então, isso é um longo caminho pela frente. Mas é um processo, né? É um processo, mas precisa de gente que faça como o Majeski fez nesse mandato. O mandato dele, independente dele fazer oposição ou não fazer oposição, aliás, ele votou muito mais a favor do governo do que contra o governo. Digo das suas posições, né? Sempre se posicionando... Mas ele tem posição.
e posição independente, né? O que eu acho que ele renova na política é a forma de fazer política, entendeu? É não colocar cabo eleitoral no gabinete, entendeu? O gabinete dele é profissionalizado, Com técnicos, com né? técnicos Isso é selecionados por headhunter, por empresas de recursos humanos. Então, eu acho que todo mundo, de esquerda, de direita, deveria ter um comportamento parecido com esse do Majestic. Só assim é que a gente vai reconquistar a confiança da população na política, no processo eleitoral. Isso é muito importante mesmo. Olha, Luiz Paulo, infelizmente nosso tempo já está encerrando. Antes, já nos nossos últimos segundos aqui, o senhor é pré-candidato a deputado federal já nessa eleição, na eleição desse ano. Minha mãe disse que eu não tenho juízo, vou disputar a eleição de novo, que eu já me aposentei do BNDES. Grande Mariazinha. Eu devia cuidar do meu neto, já tenho um netinho, né? Já passei dos 60, e que eu devia quietar o facho e curtir minha aposentadoria e ficar contando história. Mas eu estou motivado. Esse é um momento de reconstrução do Brasil, de reconquista da confiança da população, né? E o nosso grupo político dentro do PSDB, que tem como líder principal o prefeito de Vila Velha, Max Filho, tem insistido para que eu assuma essa candidatura. Então eu estou realmente disposto a assumir essa candidatura, representando esse grupo político que tem uma visão muito clara sobre o que a gente precisa fazer no Brasil, aqui no Estado, e que tem uma trajetória de coerência, de resistência democrática a esse período de descalabro que foram os governos do PT. Estamos num momento de reconstrução, eu quero participar disso, não quero ficar na arquibancada aplaudindo, não, eu quero ir para campo, se o povo me der essa oportunidade, quero jogar o jogo. Tá certo. Luiz Paulo, quero agradecer muito a Luiz Paulo Veloso Lux, como a gente disse, ex-prefeito de Vitória, ex-deputado federal, que está no pleito desse ano, já disputando aí, já se coloca à disposição como pré-candidato a deputado federal. Obrigado, Luiz Paulo. Eu que agradeço, Fabiano. Obrigado. E a gente continua então com o ES News Especial. O Carnaval do Brasil começa no Espírito Santo. Uma semana antes da data oficial, o Sambão do Povo, na capital Vitória, recebeu milhares de pessoas para acompanhar o desfile das agremiações da Folia Capixaba. Na avenida, 18 escolas passaram pelos 2 dias de desfile, 7 pelo grupo especial e 7 pelo grupo de acesso. O Carnaval de Vitória vem ganhando cada vez mais relevância no cenário nacional. Atrativo turístico consolidado, o desfile das escolas de samba de Vitória já figura entre um dos mais importantes do país. E neste ano teve enredo homenageando Nelson Mandela, falando sobre chocolate e até escola questionando quem nunca teve um amor de verão. Esse último, inclusive, foi o que conquistou o coração dos jurados, fazendo da Mocidade Unida da Glória a grande campeã do Carnaval Capixaba. E Arley Duarte, de 23 anos, curtiu o Carnaval de Vitória, como faz todos os anos. Só que dessa vez teve uma surpresa nada agradável quando um amigo viu a foto dele em uma rede social. Um rapaz da foto lá, que tirou foto com a gente, nos encontraram num bloco de carnaval onde estava todo mundo se divertindo e pediu para tirar uma foto com a gente. A gente tirou uma foto com ele normal, nunca tínhamos visto ele, conversado, não sabia nem quem ele era. Logo assim que ele tirou a foto, ele sumiu. A foto foi postada pelo rapaz com a legenda "Vou, roubei seu celular". Para Yarley, as palavras são racistas. Ele colocou "vou, roubei" porque antes dele terminar a frase, a gente já teria roubado ele. A gente já teria tomado o celular dele. Assim que ficou sabendo, o jovem compartilhou a postagem em suas redes sociais, manifestando repúdio pela atitude racista. A postagem logo viralizou na internet, recebendo milhares de curtidas e manifestações de apoio.
O fato aconteceu na segunda-feira de carnaval, mas somente hoje Yarley foi à delegacia para registrar a queixa. O rapaz que postou a foto nas redes sociais não foi localizado pela nossa equipe de reportagem, mas se ficar comprovado, ele terá que responder pelo crime de racismo. Eu só achei que foi muito desrespeitoso, foi um ato explícito de racismo, que nem está escrito, que a gente é preto, a gente julgar a gente só por genotipo. Serve de exemplo para outras pessoas que, para passar pelo mesmo ato de racismo, não se calar, denunciar, entendeu? Não se calar, tem que denunciar mesmo, porque isso é inadmissível. Racismo não é aceitável mais no país que a gente vive. A ciência já provou que rir é o melhor remédio. E esse grupo leva isso muito a sério. São piadas, mágicas, brincadeiras, mímica, música e, é claro, muitas gargalhadas. Quem gosta de comer arroz, feijão, batata frita, macarrão, galinha morta? Levar alegria para quem está em tratamento médico. Essa é a missão da turma do Dr. Unimed, um grupo de aproximadamente 300 voluntários que levam alegrias para os hospitais e associações aqui da Grande Vitória. O grupo, que existe desde 2001, tem a missão de fazer as crianças sorrirem. É legal a mágica que acontece da transformação. A gente chega num ambiente, logicamente hospitalar, onde a criança às vezes está muito deprimida, ou a família também está muito deprimida, com os problemas que tem em casa, a gente tem que estar aqui, não esperava de ficar tanto tempo no hospital. E quando a gente chega, acontece essa transformação. Não existe idade, não existe problema. Aquele momento que a gente passa descontração para a criança. E lógico que os pais, vendo isso, também entram nessa brincadeira de como é importante esse clima, quebrar um pouquinho esse ambiente hospitalar como coisa ruim, e sim como um momento que está passando, que tem que passar por isso. E aí o remédio já não dói tanto, a injeção não dói tanto. Aparecida é a avó do Pedro. Com apenas 4 anos, ele já passou por 2 cirurgias. E tudo isso aqui que aconteceu faz parte, transmitindo alegria, transmitindo dinâmica para as pessoas, descontraindo pessoas que possivelmente estão contraídas. Isso libera alguma coisa no sorriso, na alegria, e até sai alguma coisa da mente da gente que está possivelmente tentando travar ou deixar a gente triste. Alegra muita gente isso. Charlin estreou hoje como voluntário do grupo. E para ele, dar essa contribuição a essas crianças não tem preço. A gente vem para trazer uma parcela de felicidade, alegria, proporcionar isso, né? E acaba que a gente recebe isso de volta, e a gente chega aqui e vê as crianças no hospital. Não é um ambiente que elas gostam de estar, não é um ambiente infantil, mas quando a gente chega aqui consegue levar e ver o sorriso no rosto delas e ver que elas estão esquecendo esse momento que elas estão passando aqui, é muito gratificante. Isso traz para a gente assim, uma sensação de dever cumprido, uma sensação de que a gente fez algo por um próximo. São minutos que fazem a diferença, levam alegria e que ajudam no tratamento desses pequenos. A gente sabe que esse momento de distração, ele ajuda também as crianças que estão internadas, e os próprios pais e acompanhantes também, que é um momento mais de leveza, de descontração, e a gente traz um pouquinho do nosso tempo para cá para eles. Então a gente traz a nossa alegria, traz o nosso entusiasmo para ajudar eles também a melhorarem cada vez mais rápido. Tchau, tchau. E que tal aproveitar o fim de semana para curtir um cinema? Então fique por dentro dos filmes que estão em cartaz nas telonas do Cinemark na Grande Vitória. Pantera Negra. 3 anúncios para um crime. It just gets greater and greater. 50 tons de liberdade. You may call me Mrs. Gray. A Forma da Água. Get him out. What are you talking about? Paddington 2. Todo o dinheiro do mundo. Paul, I just want to go home. Paul. Maze Runner, a cura mortal.
The Post, a Guerra Secreta. 30 years. The way they lied, those days have to be over. E para ficar por dentro dos horários das sessões, acesse cinemark.com.br. O S News Especial fica por aqui. Até semana que vem.